Tempo real. Bom dia, estamos iniciando nossa transmissão aqui, a live do Facebook do programa Hora da Notícia, que já está começando agora aqui no estúdio na 97.7 FM. Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Muito bom dia em Fortaleza, 5 horas em ponto, horário, aliás, não é horário oficial do Brasil, não. No Brasil já são 6 horas em virtude do horário brasileiro de verão, nosso fuso não entra. Começando a Hora da Notícia, hoje, terça-feira, 6 de outubro de 2018, Hélio Balveira no áudio, nossa Rádio FM 97,7. Bom dia, Luciano Clever. Bom dia, André Capiberibe, bom dia, nossos queridos ouvintes da Rádio 97.7. Bom dia para o Jaime Silva, Michel Mendonça, o Joaquim Orlando. Já quem está também aqui no Facebook, quero agradecer a quem fez ontem o partilhamento e renovar o apelo para que vocês partilhem, aumentar a nossa audiência, como o Ronald de Souza, lá de Sobral, o Valdomiro Neves de Brasília, o Grijalva Parente de Ubajara, o João Rodrigues, a Ceusa Xavier de Goiás, o Aristeu Henrique, o Jesus Alves, o Viana Cis, Lincoln Chaves, do Café Patriota, simpático Café Patriota, nosso colega jornalista Fábio Tágera, a Sandra Cabral, o Barroso Filho, o Xandão Souza, Adriano Figueiredo, Bivar Guimarães, Olavo Souza e Maria Cordeiro. Todas essas pessoas partilharam o vídeo do nosso Facebook. E um abraço para quem já está entrando aqui, como a Catarina Soares, já estou na escuta, um abraço ao Jaime Silva falando, a Rosineide e todas as pessoas, João Ferreira, que estão entrando agora conosco aqui em rede, tanto na rádio 97,7 FM, quanto na transmissão do Facebook. Luciano, o Diário do Nordeste traz hoje uma matéria terrível, né? Terrível. Delegados e policiais civis são denunciados por tráfico de drogas, tortura e associação criminosa. Traz o nome aí dos profissionais. Meu amigo, é muita gente, eu vou me furtar aqui de ler os nomes. Até porque, repito, são vários os nomes e dá o direito aí, não vamos jogar todo mundo na vala comum. Agora, denúncias de abuso de autoridade, tortura, tráfico de drogas, extorsão qualificada, associação criminosa e denúncia caluniosa. Segundo ainda a matéria do DN, conforme os autos obtidos com exclusividade pelo Sistema Verdes Mares, os crimes aconteceram em fevereiro de 2017, durante a operação feita no interior do Ceará. E segue a matéria. É aquela velha história que todo mundo ouviu dizer, já escutou que infelizmente existe aqui, repetindo mais uma vez, sem qualquer juízo de valor, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a esse pessoal que faz um trabalho importantíssimo, em péssimas condições laborais, mas em todas as profissões, inclusive na nossa, tem as ervas daninhas, tem os maus profissionais. Então que a apuração siga adiante e tentar reverter isso, né? A questão da segurança pública não deixa de ser uma injeção de ânimo positivo, a entrada do Moro nessa pasta tão importante, mas temos que mudar, a reverter isso, e nessa reversão, sem dúvida alguma, tem que ter a exclusão de maus profissionais na área da segurança. É porque são os dois lados, né? Se critica muito a coordenadoria, da controladoria, porque pode estar fazendo injustiça com policiais, mas não pode deixar de lado, nem esconder, nem colocar para debaixo do tapete, que há também essas personalidades que são nocivas, que são deletárias em qualquer profissão. E na polícia tem que ter muito mais cuidado, porque tem um poder, né? Pode ter um arbítrio muito maior, é mais fácil você exercer esse arbítrio. Então, obviamente, não deve ter uma caça aos profissionais de forma que eles sejam coagidos, que eles não queiram nem exercer a sua profissão de forma como deve realmente exercer, mas não pode também colocar panos mornos nos bandidos fardados, que há, sem dúvida. Então, há que ter também essa preocupação, até para o bem da polícia, para as pessoas de bem que estão na polícia, os que estão lá vocacionados, os que estão lá, mesmo que sejam em busca de seu emprego, que têm uma missão de vida de defender a sociedade. Não podem coabitar junto com essas pessoas que não querem, que querem fazer o mal, que estão lá porque são pessoas ruins, que têm um desvio de caráter.
Essas pessoas não podem estar dentro dessa corporação que é tão letal no aspecto assim, é crucial para a defesa da sociedade. Então não pode conviver com bandidos, não deve haver perseguição aos bons policiais, né, que podem cometer às vezes até exageros, né? Até erros, porque erros existem em qualquer profissão. Erro é uma coisa, a outra é essa deliberação, é a bandidagem fardada, né? Gente que não fala só da tortura, mas dos desvios, esse problema de drogas, né? Pois é, Luciano. De gente corrupta dentro da polícia, porque há corruptos em qualquer profissão e devem ser buscados e devem ser punidos por isso, seja em que profissão estejam. Luciano, eu dificilmente saio de casa à noite. É difícil sair. Eu gosto de dormir cedo, gosto de acordar cedo, tenho esse hábito mesmo em final de semana, feriado, durante o descanso. Eu durmo cedo, acordo cedo. Mas frequentando a noite de Fortaleza, em algumas ocasiões, é notório, Luciano, é notório. Em bairros nobres, em bairros nobres, Vajota, Meireles, enfim, em bairros nobres, a turma consumindo drogas. Desde muito tempo, casas de jogo funcionando em Fortaleza, com roleta, com baralho, carteado e tudo que se tem direito. Enfim, a contravenção perpétua e ninguém põe um fim nisso. Até onde vamos? Temos que ter aí um ponto de mudança. Agora, fica difícil acreditar em uma mudança quando um prefeito que matou um cidadão, tem 2 meses, foi um dia desse, foi agora em setembro, de Santana da Caraú, né? O prefeito dá o nome dele aqui, Raimundo Marcelo Arcanjo, matou um cidadão, fugiu para livrar o flagrante, teve a prisão decretada, se apresentou, assumiu que matou o camarada e hoje é prefeito de novo. Como é que a gente pode acreditar numa legislação dessa? Um absurdo total, porque como é que explica para a sociedade, como é que você dá satisfação para a sociedade num caso como esse, né? O cara é prefeito, o cara é um agente público, se eu não me engano o cara é funcionário aposentado da Polícia Federal, quer dizer, é um agente também da Justiça, ou pelo menos era, assassina, confessa e a Justiça concede que ele volta para o seu trabalho. Isso é um menosprezo à própria sociedade, é um tapa na cara da sociedade. Não tem como a sociedade conviver com isso, não tem como compreender que a legislação permita esse tipo de coisa. É realmente um absurdo. Enquanto isso, deixa eu dar um bom dia para Elionete Lima, o Francisco Moreira na Vila Peri, Dr. Paulo Roberto, o Odair Pinto, que está no Horizonte, o Gilardi Sinésio e o Luiz Camilo, lá no Juazeiro. Não tem como procurar uma lei e dizer, não, mas a lei permite, a lei concede que se faça isso. Se a lei concede, a lei permite, essa lei está desatualizada, essa lei não serve para a sociedade permitir que um bandido esteja à frente dos destinos de um município, né? Que moral tem esse prefeito agora para gerir os destinos do município de Santana do Acaraú, se toda a sociedade, não só a cearense, mas principalmente a do município, tomou conhecimento disso, acompanhou de perto esse desenrolar, esse assassinato, a prisão dele, e agora a soltura, e não menos que isso, né, ainda concede que ele possa continuar sendo prefeito. Bom dia, Kleber Montenegro e Dilma Soares. Luciana, a eleição acabou, e eu espero que, sinceramente, a gente consiga, né, mudar esse clima pós-eleição, tantos excessos de todos os lados, principalmente no segundo turno, do pessoal que votava e defendia a candidatura do Haddad como a do Bolsonaro. Eu, particularmente, para não ser grosseiro e conservar amizades, eu tentava, mesmo no WhatsApp, enfim, sem saco algum para alguns debates que eu sabia que não levaria a canto nenhum, mas a gente tentando conservar algumas amizades. No entanto, esse clima pós-eleitoral, lamentavelmente, continua. Começou a passar nos cinemas, e eu estou com vontade de ir. Se não der para ir hoje, eu vou quinta-feira, até porque no Rio Mar tem uma promoção de terça e quinta. Quem paga um ingresso leva 2, para ir com minha esposa. Assisti ao filme do Fred Mercury, que começou, que está nos cinemas, e parece que é um filme bem bacana, e eu que sou fã do Fred Mercury, da banda Queen, de todo o rock pop daquela geração, estou com vontade de assistir.
No entanto, vendo alguns relatos, inclusive aqui em Fortaleza, relatos assustadores de pessoas que, primeiro, quem vai assistir um filme do Freddie Mercury deve desconfiar o que é que pode ver pela frente, né? Algumas cenas de homossexualismo, enfim, que foi uma opção do Freddie Mercury seguir por esse caminho e escolha pessoal dele. Então, algumas cenas de lascívia, sei lá, qualquer coisa aí do gênero. Quem vai assistir sabe que pode encontrar isso pela frente. E pessoas que estão saindo gritando das salas de cinema, dizendo que isso é um absurdo, que tem que se acabar com isso, e que o Bolsonaro vai acabar com isso. Aí eu pergunto, como é que o Bolsonaro vai acabar com o cinema de Hollywood, com o cinema dos Estados Unidos, ou vai acabar com a escolha homoafetiva de quem quer que siga por esse caminho? É uma pena que esse radicalismo, e o Bolsonaro é claro que não tem culpa nisso, de forma alguma, mas é uma pena que esse clima radical ainda continue mesmo pós a eleição. Por falar nisso, assim, nós não podemos ir também para o outro lado, né? Aliás, o Milor dizia que os extremos que se trocam, né? Então tem os gays, então aqueles que são muito anti-gays, né? Você desconfia desses que são anti-gays demais, né? Que acabam se trocando. É um absurdo que a gente não pode também dar vazão ao obscurantismo. Você mesmo ontem trouxe para cá e me deu curiosidade sobre aquela questão do Enem, que falava sobre o dialeto que seria usado pelos homossexuais, trans, a moçada aí. E a ideia que dava, o próprio Eduardo Bolsonaro colocou isso lá no seu perfil do Facebook, do Twitter, né? Dizendo que, olha, vocês alunos, estudem também, quando for para uma entrevista de trabalho ou abrir um empreendimento, não será levado em consideração questões como homossexualismo, machismo, linguagem de transexual. Então, portanto, estudem também, o que salvou foi o também, certo? Estudem também aquelas matérias que façam com que você tenha emprego, né, chamado hoje empregabilidade. Não podemos partir para o lado do obscurantismo. Primeiro que assim, quando você entra na faculdade, não é simplesmente um emprego, né? Não é ali um estudo superior técnico, é uma produção de conhecimento e todas as áreas devem ser abrangidas. Então teve uma questão do Enem, e é essa questão que ele está se referindo, que fala sobre o dialeto, né? Então é um texto, a impressão que dá quando você lê sem contextualizar, sem ver depois a questão, é como se o Enem estivesse exigindo do candidato um conhecimento sobre esse dialeto que é dominado pelos gays e travestis, pela comunidade LGBT. Então, foi virando um dialeto porque as pessoas gostavam de fazer aquilo dali, uma linguagem como se fosse uma linguagem deles, secreta, na verdade. Então, eu posso até dizer que o texto foi mal escolhido, porque está longe de tecnicamente ser um dialeto. A única forma que diz que é um dialeto porque tem um registro, né? E, aliás, esta é a resposta da questão, né? Como tem já um dicionário, né, explicando que palavras são essas para ser entendido, né? Então o texto é de alguém escrevendo que há um dialeto entre a comunidade LGBT, que é um dialeto que vem na origem lá do Iorubá. Porque o dialeto, geralmente, ele não precisa de tradução, né? O dialeto, geralmente, é dentro da língua. Por exemplo, nós temos no Brasil, o português brasileiro seria, por exemplo, um dialeto, né? Tem um português europeu e o dialeto brasileiro. Dentro do dialeto da língua brasileira, portuguesa, muito tempo foi dado como norma padrão a do Rio de Janeiro. O teatro usava como norma padrão o dialeto falado no Rio de Janeiro. Hoje não, hoje tudo é normal. Nós temos, por exemplo, o dialeto caipira, né? O dialeto mineiro. Então são coisas que são variações dentro da língua, mas que não precisa de uma interpretação, de uma tradução. Embora possa também haver dialetos que você não entenda. Na Itália, há regiões que uma região não entende o outro, né? Eu lembro uma vez que o Milor também pegou um jornal de Portugal e você lia o texto, você não entendia. Aquilo era português de Portugal e nós brasileiros não tínhamos condições de entender. Então há também essa possibilidade. Mas o dialeto geralmente está ligado a regionais, a regiões, né? A região caipira, a região mais rural, teria o dialeto caipira. No interior de Minas seria o dialeto mineiro. Por aí vai. Mas criou-se depois que o texto é apenas ilustração sobre esse dialeto falado
pela comunidade gay, né? Falam comunidade porque também, tecnicamente, o dialeto seria falado por comunidades. Mas quando fala comunidades, geralmente é territorial, é regional. E seria, tecnicamente, talvez um socialeto, né? Porque são comunidades sociais que falam. Você tem também dialetos etários, né? Às vezes, os mais antigos falam uma língua que os jovens não entendem, né? Porque são expressões que estão em desuso para o jovem. Então, isso aí também seria considerado um dialeto. Mas vá lá, tecnicamente. E outra coisa, a gente não pode cair no obscurantismo. Como é gay, não pode ter essa questão. Não é nem, por favor, isso aí... E como não é gay, também... Exatamente. Não podemos ter esse obscurantismo, principalmente para adentrar a universidade. Os gays estão aí. Então, quem quiser que seja, quem não quiser... a gente não pode concordar com o patrulhamento que existe. Foi muito para o outro lado, né? O patrulhar. Daqui a pouco, o patrulhamento estava tão grande que daqui a pouco você tem que andar com um certificado de que é gay ou amigo de gay, porque senão você é considerado homofóbico. Mas não podemos partir para o outro lado, que seria o obscurantismo. Então, os nossos irmãos gays e irmãs gays continuem aí livres para fazer o que quiser com seus corpos e suas almas, mas a gente não pode, nem pode deixar que eles queiram mandar na gente, nem a gente mandar neles. Isso que é a democracia. E não partir para o obscurantismo. Então, se você vai para um filme do Fred Mercury, você vai lá para se escandalizar. Então, acho que você foi ali para fazer... Eu quero ver mesmo se os caras têm coragem de fazer isso. Na verdade, a crítica que eu vejo é o contrário, né? É de muita gente dizendo, puxa, não colocaram no filme aquilo que ele realmente era em questão de homossexualidade, né? Então, se eu não vi o filme, não posso dizer como é que está isso daí. Estou vendo a crítica dos outros lados, dos dois lados. E você vê essa crítica de que é um absurdo que tem isso daí, nós não podemos voltar aos tempos sabe o que é o mais de censura, né? É artistas. E outra, o Fred Mercury era gay. Era essencialmente gay. Então, se você vai ver um filme que é biográfico dele, é óbvio que esse aspecto está presente no filme. Agora, o chato, que por mais de não concordar com esse tipo de atitude, de concordar com seu belo arrazoado sobre o assunto, mas não deixa de ser uma reação. Não deixa de ser uma reação da barra que forçaram. Da barra que forçaram. Lamentavelmente. Por isso que o Milor, se você é fã dele... Eu também sou fã do Milor, né? Tanto que tem uma... Faz tanto tempo que eu li. Eu li tudo. Né? Aquela Bíblia dele, né? Eu nem me lembro lá o nome. Um livro grossão, só com pensamentos do Milor. Ele realmente é fabuloso. E que retrata mais uma vez que os extremos acabam se encontrando e que toda ação gera uma reação, mas que sirva de reflexão a sociedade para... A gente não pode continuar em um caminho aí tão extremista, que não faz parte da nossa cultura, que não faz parte da nossa história, nunca fez parte da nossa sociedade. Luciano, seguindo adiante, 5h17, crescendo a especulação a respeito da eleição, tanto no Senado como na Câmara Federal. Hoje, Bolsonaro chega a Brasília, vai ao Congresso Nacional, vai visitar as Forças Armadas, enfim, vai fazer política. E é claro que por mais que ele reafirme ontem em duas entrevistas, tanto à TV Aparecida como ao radialista da Atena, né? O José Luiz da Atena, um grande radialista, um grande profissional de comunicação, Bolsonaro reafirmou que não vai entrar de cabeça nessa disputa ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, mas é claro que ele, de alguma forma, ele é deputado federal há 28 anos, sabe como funciona a coisa, sabe a importância de ter um presidente aliado das duas casas. E certamente, de alguma forma, vai participar, ou diretamente ou indiretamente. Mas, enfim, e cresce os rumores que Tasso Gereissati possa disputar a eleição à presidência do Senado, inclusive com o apoio explícito de Cid Gomes, uma forma de tentar evitar a candidatura de Renan Calheiros. Eu disse isso ontem aqui e vocês não deram muita atenção. Acho que isso é impossível. Eu acho que não. Não. E seria uma maravilha, né, o senador? Claro. Porque a grande perda do Eunício não foi do Senado. Eu digo isso várias vezes aqui, às vezes sou incompreendido. O que o Ceará perdeu foi a presidência do Senado. Então, se Tasso Gereissati consegue ser presidente do Senado, nossa... Porque o Ceará, hoje, o cenário que nós temos é um cenário muito ruim para o Ceará e politicamente ruim para o Camilo. Então, se o Tasso chegasse à presidência, porque hoje, para se contrapor
ao Renan Calheiros, que o povo do Bolsonaro não quer, e acho que nós também não queremos, né? Porque ele representa tudo quanto aquilo que foi a campanha do Bolsonaro. É a velha política, né? Então ninguém quer mais, ninguém aguenta mais. É Renan Calheiros, eu acho até que foi uma das injustiças que essas eleições fizeram, foi a volta de Renan Calheiros, que botou tanta gente para casa. O Renan tinha que ter ficado também em casa, tanto ele quanto seu filho. E ele tem um pé também no petismo. Então, eu acho que o povo do Bolsonaro, ninguém está querendo o Renan Calheiros. Bom, para se contrapor, nós já conversamos ontem aqui, tive a senadora do Mato Grosso, que é a Simone Tebet, mas ela não tem a mesma desenvoltura de um Renan Calheiros, né? E não chega nem perto de um Tasso Gereissati. Eu acho que não só o Ceará ganharia muito com o Tasso Gereissati, seria um sonho, né? Porque quebraria também, aí sim, nós teríamos condições de não ficar na seca, porque o cenário que nós temos aí é de seca política nesses 4 anos, quando o Bolsonaro vai ser presidente da República e Camilo está aqui no PT e Cid quer ser a oposição ao Bolsonaro. Então, como é que ficaria o Ceará, né? Seca total. A gente tem que ser muito claro em relação a isso daí. Pouca gente de Bolsonaro, do Ceará, está no poder para poder ajudar o Estado a ter recursos, né? Sem os recursos federais, a gente é quase nada. Então, alvíceras, eu disse isso ontem aqui e hoje os jornais estão trazendo mais especulações de que Tasso Gereissati pode sim está correndo por fora, o nome dele está aí, hoje está na ribalta, a Simone Tebet e o Renan Calheiros, como sendo 2 posições aí que estão disputando. Mas eu acho, e aí tem muito a ver com o que é que o PSDB vai fazer em relação ao governo Bolsonaro. Eu acho que deveria ajudar, apoiar, porque estou falando aqui como bairrista, tá? Bem cearense mesmo, né? Porque seria muito bom para o Ceará ter o senador Tasso Gereissati na presidência da casa. É um nome limpo, não tem nada contra ele, portanto, não está ligado, digamos, à política suja e à política velha. Embora ele tenha muito tempo na política, mas o Bolsonaro tem até mais tempo, eu acho, do que o Bolsonaro, do que o Tasso na política, né? E como você está dizendo falar em tempo, você está dizendo que o Bolsonaro disse que não vai se imiscuir nos problemas, é óbvio que ele vai, né? E um cara que tem quase 30 anos de Congresso, ele não vai ficar de lado, deixando o bonde passar sem ele fazer qualquer tipo de influência, porque ele vai precisar. Ele não vai se arriscar a ser refém, pelo menos sem lutar, de um Renan Calheiros. E não é só isso, André. Ele tem ele se elegeu propondo muita coisa. Então, ele vai mandar para o Congresso, por exemplo, agora mesmo o Temer estava dizendo que eu vou mandar a reforma da Previdência, e o ministro disse, olha, não mande que eu não vou pautar. Então, só para você ter uma ideia do poder que é o presidente da casa. Então, é bom que ele tenha, por exemplo, um Tasso Gereissati. Não seria, digamos que, um aliado automático, né? Então, isso daria credibilidade para a própria casa. Mas não seria um cara a colocar dificuldades, como essa que o Eunício colocou, dizer, olha, não vou pautar a reforma da Previdência. Então, há muitas... E o Bolsonaro foi eleito como um candidato reformista. Isto é, há muita coisa para ser apresentada ao Congresso. Então, vai ficar muito na dependência dos presidentes da casa, tanto da Câmara dos Deputados, quanto do Congresso Nacional, quanto do Senado Federal. Porque eles é que pautam, eles é que dão ritmo dessas votações. E o Brasil tem pressa. E eu acho que o Tasso Gereissati, independentemente de se alinhar ou não politicamente ao Bolsonaro, concorda com muitas das pautas que estão presentes na agenda bolsonariana. O Tasso, não se esqueçam, ele foi daqueles que recentemente fez uma autocrítica e dizia, olha, o PSDB embarcou aí numas votações contra aquilo que era a sua própria agenda social-democrata, né? Então, e há dentro da agenda do Bolsonaro muito do que o PSDB queria, muito do que está alinhado com o Tasso, não o Bolsonaro, mas aquilo que é o pensamento de livre mercado, principalmente. É óbvio que o Tasso Gereissati concorda com isso e seria um grande aliado para a agenda do novo governo, e seria uma notícia maravilhosa, um fato maravilhoso, principalmente para nós cearenses. Exatamente. Até o camarote ontem na Globo News, no finalzinho da tarde, começo da noite, nos noticiários da Globo News, deu vazão
a esse comentário e falou sim da possibilidade de Tasso conseguir levar à frente. Claro, se tiver interesse, a gente não sabe nem se ele tem interesse, mas é um político e pode colaborar muito para o Ceará como presidente do Senado, a exemplo, como eu disse, vem fazendo, e acredito que ele não se furtaria dessa missão. Agora ver, né, Luciano, até onde vai, enfim, nessa questão do PSDB, que o PSDB precisa aí se fortalecer, novas lideranças, não deixa de ser muito lamentável. A gente vê em frangalhos dois dos maiores partidos do Brasil, citando apenas PSDB e PT, que compartilharam o poder executivo nos últimos 16 anos, encontrar nessa situação que eles estão por falta de competência e gerência própria. Luciano, salientar aqui, lamentar, é triste, né, quando a gente vê uma pessoa morrer tão jovem. Morreu o Tutuba, o Rony, que fazia o personagem do Tutuba, mascote do Ferroviário Atlético Clube, morreu com apenas 36 anos após um acidente de carro no final de semana. Rony Herbson Gomes, que interpretava o Tutuba já há alguns anos, desde 2015, fica, portanto, o registro. E o Tutuba, que fazia lá uma boa farra danada, fazia uma fanfarra legal de se ver, e que tinha um carinho não só da torcida do Ferroviário, mas também a simpatia dos torcedores do Ceará, de Fortaleza, dos colegas da imprensa, que sempre destacavam lá a atuação do Tutuba quando em jogos do Ferroviário, no caso, o Rony Herbson Gomes, que certamente o personagem há de continuar. Pois é, eu não conheço, né? É lamentável, qualquer morte é lamentável, principalmente quando tão jovem assim. Que vai e um cara que era, né? Que representava alegria, né? Exatamente. Exalava alegria, né? Bom dia para o William Moreira, de Belo Horizonte, um cearense participante de um momento tão rico, deve estar se referindo ao Tasso Gereissati, né? Mas como seria interessante, né? Como seria realmente muito bom. Eu acho que para o governo do próprio Bolsonaro, porque daria, puxa, Tasso presidente do Senado, era um nome, sim, né? Sim. A credibilidade do Tasso Gereissati, a ajuda que ele poderia fazer, né? E você falando do PSDB, o PSDB morreu, né? Na verdade, precisa ressuscitar. E pode morrer com a ala do Alckmin ou pode ressuscitar com o Dória, porque a sociedade deu uma resposta muito clara para as dubiedades do PSDB. Então, o PSDB, que era o antípoda, até então era o antípoda, era o oposto do PT, acabou cometendo também muitos erros que ele cobrava do PT. Ele cobrava, por exemplo, uma autocrítica e uma condenação forte do PT aos seus membros que erraram, e quando teve o Aécio, não teve também tanta coisa, né? Você viu que o Tasso cobrava e o Aécio foi se fortalecer dentro do partido. Então, o PSDB tem que botar a mãozinha na cabeça, pensar, fazer um exame de consciência e ver que os seus erros é que contribuíram para essa derrocada, para essa votação humilhante que aconteceu com o Alckmin, que ficou lá pelas tabelas, o cara que tinha uma das maiores estruturas partidárias, que reuniu o maior número de partidos ao seu redor, que tinha o maior tempo de televisão e teve uma votação completamente inexpressiva para o tamanho que é um partido paulista, né? A força que tinha em São Paulo, e o Dória, se não se escora no Bolsonaro, também não teria conseguido chegar ao governo paulista, né? Bom dia para o Ronilson. Como o PSDB morreu com o Rio Grande do Sul e São Paulo, ele diminuiu porque negou seu papel. Pois é, isso aqui é uma força de expressão, Ronilson, né? Não leve tudo tão literalmente. De que morreu e precisa ressuscitar. Então, se eu estou falando que ressuscite, se fosse levar para literalmente, né? Quem morreu não tem como ressuscitar. Eu estou te dizendo que nacionalmente, né? Tudo bem, ele tem uma força enorme em São Paulo, mas esse PSDB de São Paulo não é o PSDB morto de que eu estou falando. Eu estou dizendo exatamente isso, que ele precisa ressuscitar. E ressuscita com Dória, e não com o PSDB de Alckmin. Esse PSDB de Alckmin, que passou a mão na cabeça do Aécio, esse morreu. Esse é defunto. Quando eu falo em ressuscitar, é um PSDB que precisa, primeiro, assim como o PT, reconhecer os seus erros e tentar um novo enfrentamento social. O que é que o PSDB tem
para a sociedade? O que ele tem de resposta para a sociedade brasileira? Porque aquilo que ele apresentou na televisão e no seu candidato foi completamente rechaçado pela sociedade. Você tem, e está citando Mato Grosso, está citando Rio Grande do Sul e São Paulo. São estados grandes, concordo com você. E o PSDB ainda comanda muitos eleitores. Mas são nomes, são personalidades, não como partido. O PSDB, como partido, se esfacelou, se escafedeu, né? Está esfacelado. E agora está o Dória tentando dizer, olha, eu quero continuar no PSDB e quer dar os ditames desse novo PSDB, desse PSDB ressuscitado. É óbvio que isso aqui é uma visão minha e eu concordo com você. Você não pode literalmente dizer que ele morreu, porque tem esses 3 estados aí que ele está governando. Mas olhe para o candidato que foi do PSDB e você vai concordar comigo. Luciano, 5h30, vendo o que é que vai dar, né? Essa disputa, tanto a presidência do Senado como a presidência da Câmara. No que se refere à presidência da Câmara, ontem o Bolsonaro, ao meu ver, deu uma espécie de mensagem cifrada ou não ao atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deputado fluminense, que disputa aí, se cogita uma reeleição, é o que se comenta e é em que eu acredito. Creio eu que ele quer continuar no cargo. Mas Bolsonaro disse em entrevista ao Datena que o presidente da Câmara dos Deputados precisa ter coragem, enfim, usou um termo desse aqui, eu vou procurar o termo correto que ele usou. Precisa ter coragem para pautar aquilo que realmente é necessário ao país. Será que o Rodrigo Maia teria ficado em cima do muro? Não sei. O Maia está querendo sobrevivência, né? Então ele está lá. Mas quem seria o outro? A Mara Nunes está dizendo que o Álvaro Dias também seria uma ótima opção ao Renan. Eu acho que qualquer opção ao Renan é melhor do que o Renan, certo? Mas eu acho que melhor mesmo para nós seria o senador. Sem dúvida, é melhor para o Ceará. Agora, o instinto de sobrevivência do Renan é uma coisa absurda. Fantástico, né? Não. E tem que tirar. Tem uns caras, são 2 caras, na verdade, né? Esse Renan, que para mim é um canalha na política, porque o que ele fez lá com a Dilma, o que ele continuou fazendo, e o cara que era do PMDB e apoiando Lula, mas ele tem esse talento, ele foi grande nos governos todos. Ele foi grande no governo Collor, né? Ele foi da tropa de choque do Collor, saiu quando o negócio não conseguia mais, quando deu água mesmo, ele caiu fora. Depois ele foi grande no governo do FHC, depois ele foi grande no governo Lula e Dilma. Um outro cara, esse que eu acho menos perigoso do que o Renan, era o Romero Jucá. Esse cara era de uma habilidade política fantástica. Os caras podem ter feito muita coisa errada, mas eles tinham uma habilidade política de resolver problemas, de matar no peito grandes problemas, né? De resolver situações. Tinha realmente uma habilidade enorme. Então, tire-se o chapéu para eles, né? Podem até fazer para o mal, mas eles realmente tinham essa habilidade. Por isso, Deus nos livre de Renan Calheiros à frente do Congresso Nacional. Chega, já passou esse tempo, nós queremos uma nova política. Bom dia para o José Araújo, o Odair Pinto, chuva forte em Horizonte, que alegria, né? Fernando Castelo Branco, sem falar no melhor candidato a vice. José Guedes, ficou no muro, morre, a nova política exige posição. Realmente tem também isso daí. O PSDB o tempo todo quis se colocar como anti-PT, mas não conseguia fazer, não teve habilidade para isso aí. Quem galvanizou essa história do anti-PT foi o Bolsonaro. Está eleito e está o Alckmin lá no lixinho dos votos, né? O Ronilson, como assim já falou, o William Moreira, na verdade, ricos são os comentários de vocês. Obrigado, William. De vez em quando a lente aqui não deixa a gente ler direito os comentários. Coisas da idade, eu também passo por isso. Luciano, 5h33, o Bolsonaro ontem, nessas entrevistas citadas, veio a defender a reforma da Previdência, mas defendeu que a coisa seja feita de forma gradual, porque, segundo o presidente, não se pode mudar direitos consolidados de uma legislação já em vigor de forma muito abrupta. Como é que pode se dar isso aí, essa mudança gradual? Olha, André, eu acho assim, a equipe econômica, o Bolsonaro não conhece muito dessa coisa, certo? Então ele está ali, o animal político, falando
E esse animal político também percebe assim, se ele colocar uma coisa muito radical, talvez não passe no Congresso. Então, a equipe econômica tem que chegar aí no denominador e dizer assim, o que é que nós podemos fazer para evitar essa bomba relógio que existe dentro da Previdência. Porque já ela explode. Vai deixar explodir no colo do Bolsonaro? Não sei, né? Então, ele está dizendo, e é um pouco de recuo, ele está indo contra aquilo que era uma das propostas até do Ciro e também do Paulo Guedes, que seria a capitalização. Hoje, como é que funciona? É o sistema autuarial, né? Você paga a geração de hoje, paga a aposentadoria da geração de ontem. Então, quem está se aposentando hoje está sendo bancado o valor da sua aposentadoria. Muita gente fala, mas eu contribuí durante 35 anos. Na verdade, quando você contribuiu esses 35 anos, você estava bancando os proventos de quem estava se aposentando. Esse é o sistema que existe hoje no Brasil. No mundo todo, há esses dois sistemas. E com experiência proveitosa de um lado e outro, de quem está agora apostando na chamada capitalização. A capitalização é como se, aí sim você pode dizer isso, é como se você todo mês fizesse uma poupança e essa poupança fosse rendendo para quando chegasse aos tantos anos lá na sua fosse se aposentar, na sua idade de se aposentar, quando estivesse apto a se aposentar, você saca aquele dinheiro mensalmente, ele vai servir para bancar a sua aposentadoria. Dá certo? Esse dinheiro que você tira hoje é suficiente para bancar amanhã os seus anos na velhice? Então, esse sistema, em alguns locais, está dando certo, em outros não. No Brasil, você não pode mudar, como eu disse, de forma tão abrupta, de passar por um sistema para o outro. O que continuaria? Se você deixar do jeito que está, vai explodir. É uma bomba, porque não tem mais dinheiro que segure a quantidade de gente que está se aposentando, que já está aposentada e que está se aposentando. E a quantidade de gente que está entrando no mercado de trabalho é insuficiente para bancar essa aposentadoria. Então, esse sistema atual fracassou. Não tem mais, entrou em colapso. Então, nós temos que buscar uma outra opção. Não podemos simplesmente acabar com o sistema atual, mas podemos fazer as duas coisas. Fazer um mix aí em que você está pagando o atual, a força de trabalho atual pague uma parte e, ao mesmo tempo, esteja fazendo um pé de meia para a sua futura aposentadoria. Os economistas têm que pensar isso direitinho e dizer para o Bolsonaro qual é a melhor, porque o Bolsonaro realmente não entende. O que ele está dizendo ali, e é o aspecto político, né? Você não pode, de uma hora para outra, dizer tem que passar para 65 anos, tem que ser realmente gradativo. E a Dilma tentou isso daí. Aliás, o fator previdenciário já é uma tentativa de fazer isso daí. A cada ano vai aumentando um pouco mais. Hoje você se aposenta com 60, depois com 61, com 62, se pensou até com 65 anos. Então ele está apontando aí uma idade mínima de 61 anos para os homens e de 56 para a mulher. É completamente plausível. Acho até que é pouco. Pode se aposentar mais. Eu acho que a gente tem condições de trabalhar, algumas profissões não, né? A nossa aqui, eu quero trabalhar bastante, aí, até Sim, ficar gaga, né? Mas estamos em uma profissão que talvez seja um dos poucos casos isolados, aonde nós, como jornalistas, tendo saúde, a gente pode trabalhar aí até em idade avançada, que difere em grande parte da maior parte da população brasileira. Difere da maioria da população. Como é que um pedreiro vai poder trabalhar até 80 anos? Um servente, um varredor. Mas ele está botando já 80 anos, né, cara? Até 70. Não dá. Mas 65 era o máximo que ele estava até então, foi falado, 65 anos. Então o Bolsonaro está propondo 61 anos. Eu acho que tem que ser feita essa reforma, tá? É óbvio que tem que estudar, ver qual é a melhor condições e como é que o país aguenta para isso daí. Então ele já fez uma crítica ao sistema de capital, né? Diga, Lênin. E vamos ver como é que faz. Tá com Paulo Guedes, essa bola tá com Paulo Guedes, tem que estudar com toda a sua equipe econômica e mostrar para o Bolsonaro como é que vai fazer. E ao mesmo tempo o Bolsonaro tem que dizer, olha, como é que nós podemos aprontar e aprovar isso daí no Congresso. Luciano, o colega Sérgio Silva manda a seguinte pergunta, o seguinte questionamento, ainda a respeito à eleição do Senado e à eleição também da Câmara dos Deputados. Diz ele, sem entrar no mérito do presidente eleito, mas ante o nosso sistema de governo, como vocês veem essa importância tremenda das presidências do Senado e Câmara dos Deputados, a ponto de haver tamanha preocupação, questiona ele. E eu acho que é um debate que precisa ser feito, não agora, não tem
ao meu ver, espaço político para isso, mas essa questão de presidência no Congresso Nacional precisa ser discutido, pelo menos. E aqui eu trago um ponto principal. Pesquisas de opinião mostram, já foram feitas recentemente no Brasil, mostram que a população deseja rever essa questão da maioridade penal. O projeto que prevê a redução da maioridade penal para 18 anos, de 18 para 16 anos, já passou em primeira votação na Câmara dos Deputados. Precisa passar em segunda votação e a Senado e a sanção presidencial ou veto presidencial, enfim. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, o questionamento, pelo menos. Será que é justo o presidente da Câmara dos Deputados, dentro de sua prerrogativa, de uma de suas prerrogativas, verdade, mas sentar em cima e não pautar essa segunda discussão? Será que é justo um camarada ter tanta força desse jeito? É justo, sim. Porque, começa assim, nós estamos no tripé, tripartite, são 3 poderes. Um não pode se sobressair aos demais, são todos, pelo menos o legislativo também é eleito, né? Deixa eu dar um bom dia para o José Araújo, o Ribeiro, o Odilon Aguiar de Pacajus, o Marcolino Neto de Santa Quitéria, Vanderlei Filho acabou de entrar, grande abraço, o William Moreira, o radialista Alderno Santos em Morrinhos, a Andréa Barros, o Raimundo Bezerra. Pois bem, na verdade, por isso que a gente está querendo que o Tasso seja o presidente do Senado, porque é uma força muito grande, é o presidente de um poder. O Bolsonaro é presidente de um poder, que é o executivo. Aí teremos o presidente do outro poder, que é o legislativo. Um sonho, imaginar, vamos torcer para que seja Tasso Gereissati, o cearense Tasso Gereissati. E temos o presidente de outro poder, que é o STF. Esse não é eleito, mas é colocado, é chamado, é chancelado pelos outros 2 poderes. Ele é escolhido pelo Poder Executivo, Bolsonaro pode chamar Moro, por exemplo, para ser ministro do STF, mas ele antes passa também pelo crivo do Legislativo, isso para entrar no STF. Depois que entra, há um regime ali de rodízio e é escolhido pelos seus pares para presidir o poder. Então, é realmente um grande poder e tem que ter poder. É o sistema de freios e contrapesos que funciona em qualquer democracia, até para evitar o arbítrio, para evitar o autoritarismo. Agora, obviamente, você não pode também, André, sentar em cima, botar as nádegas em cima de um projeto que a sociedade esteja querendo, e também seria legítima pressão sobre esse poder nesse aspecto, né? E o Bolsonaro hoje tem uma ferramenta grandiosa, que são as redes sociais, que ele usa e manipula isso muito bem. Então, no momento em que, por exemplo, se houver uma crise, que eu imagino que não vai existir no início, pelo menos, né, vai ser uma lua de mel com esse governo para essas reformas, e ele pode pressionar isso pelas redes sociais e fazer com que a sociedade também pressione os seus representantes, seus representados, né, seus representantes, né? Ele ali é o representante da população, e se a população está querendo aquilo dali, existe já um projeto, então ele não pode simplesmente, pelo poder que tem, deixar aquilo dali em banho-maria, deixar para as calendas, né? Então isso também não pode. Então o sistema de freios e contrapesos também prevê isso daí. Então não pode arbitrariamente o presidente da Câmara ou o presidente do Senado dizer, não, eu não vou colocar isso em pauta, e ficar indefinidamente sem colocar em pauta quando é um projeto que a sociedade quer. A própria sociedade vai cobrar e há mecanismo para essa cobrança. Essa questão do projeto da redução da maioridade penal está trancada na Câmara dos Deputados há 3 anos, né? Foi aprovada ainda quando, no exercício da presidência do Eduardo Cunha, antes do Cunha ser deposto, antes de renunciar e antes de ser preso, consequentemente. Luciano, 5h43, e o Bolsonaro disse concordar com um projeto polêmico do governador eleito do Rio de Janeiro, de abate, não sei se tem outra palavra mais apropriada, de pessoas e bandidos, né? Porque quem anda com um fuzil no meio da rua é bandido. Eu acho que dificilmente se pode usar outro termo. Mas o fato é que o Bolsonaro disse ser a favor da ideia. O Raul Jungmann já disse que é totalmente inconstitucional. Ver como é que vai ficar
essa questão polêmica pela frente. O governador de São Paulo, no que eu esperava, ontem já saiu em apoio ao governador do Rio de Janeiro e disse que também concorda com a iniciativa e pretende implantar, inclusive, em São Paulo. A questão toda é assim, tem previsão. Olha, o Xandão está pedindo para a gente falar sobre o prefeito assassino de Santana, reassumindo. Tu acordou tarde, viu, Xandão? A gente já falou sobre esse assunto, tá? A questão, tem gente fazendo as análises, né? Sempre tem os analistas dizendo que todos eles estão contra. Mas quando eu fui ver essa análise, o que é o projeto? É o sniper. O sniper é um atirador de elite, não vai para o confronto, ele fica de longe, e se tiver algum cabra ali com fuzil na mão, ele vai abater. A palavra é outra, não tem outra mais fraca do que essa, não. É abater, é matar o cara. Está com um fuzil na mão, vai fazer alguma besteira, então, em vez de confronto, em vez de ter problemas, né, de risco para o próprio policial, abate de onde estiver. E, obviamente, o risco enorme disso daí é partir para um... Quem vai estar no juízo do policial? Em defesa disso, estão dizendo que toda a ação será filmada, então, menos mal. Então, vai estar filmada, ele está vendo aquilo ali, o bandido está no meio da rua com um fuzil, ele mata o cara que realmente está com o fuzil no meio da rua. É óbvio que se o cara estiver em casa com fuzil, não será abatido, né? Que a bala não vai entrar, ele não vai nem ver. Então, de longe, haverá um monitoramento. O que é que vai acontecer com isso? O que é que os analistas estão dizendo? Vão abater só os pobres. Pois é, porque os bandidos grandes não andam com fuzil na mão, só os pequenos soldados. Pois é, mas são soldados também que morrem na guerra. Os generais geralmente ficam no outro canto, né? Às vezes ficam nas trincheiras, ficam na outra história, né? Nas guerras antigas não, mas nas guerras atuais é o bucha de canhão que vai morrer primeiro, né? E aí estão dizendo assim, mas os poderosos já estão presos. Puxa, então, ok. Mas se estão presos e a bandidagem continua, e se a bandidagem está sendo executada por esses menores, alguma coisa tem que ser feita. A única coisa que deve levar em conta é assim, é constitucional, é legal, a previsão legal para isso daí, é possível fazer um projeto de lei que permita isso daí, se é possível, se a sociedade quer, e se é uma forma de combater, vá lá. E eu vi também dizendo assim, olha, vai piorar a situação, porque aí os bandidos não vão andar mais com fuzil. Ótimo. Se o bandido não andar com fuzil, não serão mortos. Então é bom que eles não andem mesmo com fuzil, né? Mas se tiverem com fuzil na mão e forem flagrados lá por uns snipers desses, serão mortos. Então, se conseguir esse objetivo de evitar que eles andem com fuzil, então já cumpriu o seu objetivo. Então, muitas das análises que eu vi desses caras aí que se dizem especialistas, muito furadas nesse aspecto, né? Outros estão dizendo assim, vai ser ruim para o policial, porque o bandido agora vai querer matar antes. Ora, os snipers, geralmente eles estão escondidos, estão num local onde eles não estão sendo vistos, eles estão vendo, né? Então, eles estão fazendo a vigilância, não estão sendo vigiados. Então, eu concordo que seja possível, o cara estar com um fuzil na mão, ele não tem boa intenção disso daí. Não quer morrer, não use o fuzil. A grande pergunta que se faz é assim, há amparo legal para isso daí? Porque nós não podemos fazer justiça que não esteja previsto na legislação. Porque justiça não seria justiçamento. Luciano, 5h47, reportagem da Folha de São Paulo diz o seguinte, o escritor Olavo de Carvalho afirmou nesta segunda-feira, 5, que o único posto que aceitaria no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro seria o de embaixador brasileiro em Washington, para fazer dinheiro para o Brasil. As declarações foram feitas em vídeo gravado e postado no canal do escritor no YouTube. Segundo Carvalho, antes de Bolsonaro ser eleito, o candidato do PSL tinha oferecido a ele os ministérios da Educação e da Cultura. Mas o escritor decidiu não aceitar por não conhecer o funcionamento, a estrutura e os funcionários das pastas. Olavo de Carvalho, segundo a Folha, que é também um quinhãozinho, né, no governo do Bolsonaro. Xandão, era só uma brincadeira, que você acordou tarde, tá? Ele tem que acordou cedo, mas a internet não está muito bem na casa dele. Mas que a gente já falou, né? Olá, que é um absurdo tão grande, né, Xandão? Um absurdo tão grande que a gente falou logo na abertura do programa. Porque era estranho, muito estranho. Como é que a sociedade... É um tapa na cara da sociedade, essa história do prefeito lá de Santana,
que assassinou um agente público também, né? E está voltando. Pouco tempo, né? Não tem o quê? 2 meses, 3 meses, né? Já está voltando. Não só está solto. Foi agora em setembro, 2 meses. Setembro, 2 meses, né? Não só está solto, mas como está assumindo a prefeitura. Luciano, outra aqui, antes de você falar do Olavo de Carvalho, outra matéria da... Quer meter logo 2, né? Não, da Folha de São Paulo. Meter 2, né? Título da matéria. Hoje, aliado de Bolsonaro, Magno Malta já foi cabo eleitoral de Dilma. E eu pergunto, sim, e daí? Pois é. E qual é o problema de mudar de ideia, né? Aliás, ontem falaram negócio do Moro, ontem ele estava dizendo que não mudou de ideia naquele quando ele disse que não queria ser político. O que ele estava dizendo ali, e foi como eu compreendi, disse isso aqui, disse isso em outras discussões por aí. Olha, o que o Moro estava dizendo é que ele não iria se submeter ao crivo popular, atrás de voto. Isso é que muita gente acha que é entrar para a política, né? A outra é, por exemplo, ele ser chamado para ser ministro, que também é político, né? Mas na cabeça, quando ele diz que jamais vou ser político, é que jamais iria se candidatar. José Guedes, como está a situação do prefeito de Quixadá, falando em bandidagem, né? E o João Paulo Paixão, mandando um bom dia para todos nós, o Flávio Pontes, a Giza Santos, bom dia, Giza, um abraço, um beijo carinhoso para você, minha querida. Pois é, do prefeito de Quixadá, particularmente, o que eu tenho a dizer... Hilário. É que eu espero que o Hilário consiga provar sua inocência. É o que eu espero. Sempre tive uma certa admiração, tanto pela figura política do Hilário Marques, como pela figura dele como ser humano também, de bom trato pessoal, e espero que ele consiga sair dessa. Se não sair, que seja cumprida a lei. Pois bem, ainda aqui sobre essa história, o Aquino Inocêncio, Orlando Inocêncio, dizendo, um cara com um revólver na mão, que não seja polícia, quem vai esperar o que ele vai fazer? Pior, com um fuzil. Pois é, essa era uma das críticas que os caras diziam. Puxa, se pode matar com um fuzil, por que não com uma .45, com uma pistola .45, que é exclusiva das Forças Armadas? O perigo é isso daí, né? Porque o fuzil, você não vai confundir com guarda-chuva, como muita gente às vezes quer fazer essa brincadeira, né? Não, o cara estava com um guarda-chuva, em vez de estar com um fuzil, e aí você matou. Então, um policial treinado, principalmente como sniper, sabe diferenciar bem um fuzil de um guarda-chuva, né? O José Guedes, como está a situação, você já respondeu, né? Ricardo Black, grande abraço para você, meu garoto. Um beijo para você, querido. Pois bem, então, essa questão aí qual é o problema do Malta ter ido... ontem ajudou a Dilma, mas depois o Temer também ajudou a Dilma, né? Muita gente ajudou a Dilma. O próprio Ciro ainda chama a Dilma de honesta. E as investigações estão demonstrando que não havia tanta honestidade. E você pode mudar sem nenhum problema, né? Ontem era uma coisa, hoje sou outra, porque se as circunstâncias mudam também a minha forma de ver o mundo, né? Porque, como dizem muitos, né? Você e as suas circunstâncias. Bom dia para o Tiago Viana Ferreira. Hilário esperar... ele disse, está brincando aqui, disse que é hilário esperar a inocência do Hilário, viu? Mas é uma esperança, né, que a gente tem, porque às vezes a gente acredita que a pessoa, às vezes a gente conhece de perto, né? E não acredita que ela tenha se entregado aos braços da corrupção. Como muita gente ainda, né, por amar tanto o Lula, ainda acha que ele não cometeu nenhum problema, que ele está sendo perseguido para a justiça. Isso é a cegueira consentida, a cegueira que você não quer acreditar, né? Mas aconteceu e tem que pagar pelos seus delitos. Olavo de Carvalho, voltando para ele, é um intelectual polêmico, né? Em vários aspectos, né? É filósofo, tem um histórico aí de polemista. E querer ser embaixador de Washington, eu não sei se ele tem mas ele disse que é para trazer dinheiro para o Brasil, para trazer dinheiro tudo bem. Não sei se ele tem esse perfil de conseguir trazer dinheiro para o Brasil, ou se é mais também uma brincadeira sua. Bom dia para Sandrinha Valéria, grande abraço para você, querida, assim como para Antônia Ana de Medeiros, que está assistindo ao nosso programa. Não que ele não tenha inteligência, que particularmente eu acho que tem. Não sei se ele tem jogo de cintura para ocupar cargo de... O perfil, né? O perfil dele. E nem sei se nessa altura do campeonato, um homem já com certa idade, ele faria questão de mudar o seu perfil. Agora, sem qualquer demérito ao pensador Olavo de Carvalho. Luciano, 5h53.
Ontem o Bolsonaro, o presidente eleito, não tem como a gente fugir dele. Você viu a foto que ele postou do Fernando Henrique? Pois é. E o Fernando Henrique não gostou nada da foto postada. É outra história que... Bobagem, né? Porque quando eu vi aquela foto como uma resposta, que o FHC fez uma crítica boba ao Bolsonaro, dizendo que vai mexer com a imagem, vai poluir a imagem, vai estragar a imagem que o Brasil tem do mundo, né? Eu acho, FHC, que quem estragou mesmo a imagem do Brasil foi a corrupção. O Brasil, um dos mais corruptos do mundo, isso aí sim, estragou a imagem do Brasil. Eu até entendo, eu gosto do FHC, entendo o que ele quis dizer, porque o Brasil progressista, né, que querem colocar no mundo o Brasil progressista, o Brasil dos direitos humanos, que poderia ficar para trás, tendo em vista as declarações do Bolsonaro. Mas eu acho que pior do que isso daí é a corrupção, é a pobreza. Isso sim é que suja a imagem do Brasil lá fora. Porque é bonitinho, porque tem direitos humanos e tem aí quase 50% da sociedade brasileira no lixão social, na pobreza. Não tem como limpar a imagem do Brasil, ok? Aí a resposta do Bolsonaro, eu vi aquela foto do FHC e eu não entendi assim, o que ele quer dizer, o que ele quer responder com isso daí. Aí depois eu vi a explicação. Tá lá aquela foto do FHC deitada lá no sofá, lendo o livro de um chinês. Então era para dizer que o FHC sempre foi comunista. A campanha já passou, e essa bobagem de dizer, comunista, não tem mais comunismo, não tem comunismo no Brasil. E se tem alguém que queira ser comunista, nem os caras do PCdoB são comunistas mais. Não são comunistas, não tem mais comunismo no Brasil, não tem mais comunistas no Brasil. A própria ideia de um partido comunista já é uma coisa, já é um paradoxo. Porque o comunismo não tem um Estado, o comunismo não tem partidos. Então já é um paradoxo conceitual quando se fala o Partido Comunista do Brasil. Se o comunismo se instalar no Brasil, não haverá partidos, não haverá Estado. O comunismo é isso daí. Então essa coisa de comunista, tudo bem, o PT vestiu a camisa de comunismo e o Bolsonaro usou muito bem isso, vamos impedir que o comunismo se instale no Brasil. Isso é um discurso muito antigo, quando estava na faculdade já tinha isso daí. Não tem. Aí então colocar a peste, não, porque o FHC é comunista, porque ele estaria lendo um livro, lá tinha um livro de uma capa vermelha, de um ex-premier chinês. Então, vamos ter cuidado, porque senão a gente parte para o obscurantismo, senão para a ignorância. A resposta foi uma resposta ignorante do Bolsonaro. Ignorante, assim, no sentido de falta de conhecimento. O que era aquele livro que o FHC estava lendo? Era o livro de um premier que saiu já, que não está mais no poder. Era um premier que caiu em desgraça lá do estatuto dos caras lá da cúpula. Foi o cara que foi contra aquele massacre da Praça Celestial, né? que o tanque lá em cima daquele estudante. Ele foi contrário. E caiu em desgraça por causa daquilo dali. Então ele era um cara que foi contra aquilo que o poder chinês queria fazer lá em termos ditatoriais. E caiu em desgraça, foi preso depois, não está mais no poder. Então o FHC não estaria apoiando, digamos, o comunismo na China ao ler aquele livro. Aquele livro era uma crítica aos chineses que estão no poder lá na China. Então foi uma resposta ignorante de dizer que o FHC era comunista, principalmente porque estava lendo aquele livro. Então aquela resposta foi uma resposta, tudo bem que não foi obscura, mas foi uma resposta da ignorância. Você tinha que dizer o seguinte, olha o FHC, o que preza é isso que eu estou dizendo. O que desgasta mesmo a imagem do Brasil lá fora é ficar se preocupando com essas identitárias, né, dos gays, os direitos humanos, enquanto os direitos humanos estão sendo vilipendiados quando a pessoa não tem condição de comer, quando a pessoa está na miséria. Aí sim, os direitos humanos foram embora. Luciano, o tempo passou, 5h59, voltamos amanhã a partir das 5 em ponto. Grande abraço, amigos da rádio, grande abraço da Princesa do Norte em Morrinhos, da web rádio lá do Wellington Pereira,
em Maranguape, que retransmite a gente. Um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Terminamos o programa aqui na rádio, estamos encerrando nossa live aqui no Facebook, pedindo a vocês, renovando o apelo para que vocês interajam conosco, nem que seja com um bom dia, e façam principalmente o partilhamento, compartilhem o vídeo para ampliar a nossa audiência nas redes sociais. Um grande abraço, muito grato pela audiência e até amanhã, com a graça de Deus. Oferecendo soluções ágeis.